Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal, o Explica Professor, e hoje a gente vai ter uma aula do diagrama TTT isotérmico para um aço 1020 e um aço 1050. A gente vai avaliar, a gente vai ver como que a gente interpreta um diagrama de um aço, tanto 1020 como 1050, que são aços muito utilizados na indústria. Vamos lá, então? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que acompanha aqui o canal, para lembrar já de deixar um like, de dar uma olhada aí no nosso programa de membros, caso seja interessante, caso você queira apoiar o canal de alguma forma. Caso você tenha chegado aqui agora, lembra de se inscrever, isso aí não custa nada e ajuda bastante aqui a continuar produzindo esse conteúdo. Deixe sempre o like aqui no vídeo, eu adoro receber o feedback de vocês. Vamos aqui para a nossa aula, então. A gente viu a nossa aula de diagramas TTT, tanto o resfriamento contínuo quanto o resfriamento isotérmico. E a gente viu alguns diagramas um pouco mais esquemáticos, né? Hoje a gente vai ver um diagrama real, né? Um diagrama de um aço 0,2% de carbono, e a gente vai ver aqui como que ele é construído, a gente vai analisar eles, a gente vai fazer algumas análises hipotéticas aqui dele e para alguns tipos de resfriamento, né? Um aço 0,20%, 0,2% de carbono, ou um aço 1020, ele é um aço muito pouco temperável, então dificilmente a gente vai formar martensita, né? E como que a gente começa a avaliar? Vamos lá, voltando aqui para avaliar o nosso diagrama. A gente tem aqui a temperatura, a gente tem aqui o tempo, né? Aqui o tempo está em segundos, né? Então aqui, ó, eu tenho 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Pensei se é o tempo para eu resfriar um material, né? Então, ou então para essa transformação acontecer. Aqui nesse meu outro lado, eu tenho a dureza que é formada aqui, em geral, para um tipo de transformação. Aqui eu estou considerando só, né, uma transformação isotérmica. E vamos tentar avaliar aqui, ó, se eu tenho um aço 0,2%, significa que eu tenho um aço aqui, que ele é um aço, né, hipoeutetóide. Né? Se eu for construir aqui a minha curva, né, ele está mais ou menos aqui no meu diagrama, né? Se eu estou aqui construindo, vamos fazer um diagrama rapidamente aqui. Aqui eu tenho a minha austenita, o meu 0,2% está mais ou menos, né, aqui nessa região. Então, eu tenho um aço que ele é um aço hipoeutetóide. Esse aço hipoeutetóide, ele vai ter que formar aqui primeiro, né, eu tenho aqui o meu campo alfa mais austenita, ou seja, se eu estou resfriando ele, eu vou ter que formar em alguma hora, a depender ali da minha taxa de resfriamento, os meus primeiros grãos ali de ferrita para eutetóide. Onde que eu vejo isso no meu diagrama? Eu estou aqui a partir, né, essa aqui é a minha linha 3, né, aqui onde eu tenho a minha transformação aqui do meu campo bifásico, ferrita mais gama. Então, essa aqui é a minha linha 3, né? Então, aqui eu estou na minha fase austenita. Não significa que vou sempre partir aqui de uma temperatura acima aqui da minha linha A3 para eu realizar esse tipo de transformação. Então, digamos hipoteticamente que eu queira um aço que ele tenha tanto um aço, eu quero um aço hipoeutetóide que tenha ferrita primária. Qual pode ser uma possível rota aqui para eu obter esse aço? Eu posso, esse aço, aquecer ele, resfriar ele rapidamente até, por exemplo, 750 graus Celsius, e depois manter a minha temperatura constante, né? Mas se vocês olharem aqui, ó, aqui em que eu mantenho a minha temperatura constante, a 750 graus Celsius. Agora a gente vai fazer uma avaliação, né? Aqui é uma avaliação do diagrama, e depois a gente vai fazer uma avaliação ali, também um pouco mais cinética, né, desse processo acontecer. Aqui nessa minha curva, eu tenho o início da minha formação da minha ferrita primária, né? Esse meu F aqui, ele é de ferrita primária, e aqui eu tenho o final da minha ferrita primária, né? Aqui nesse final da minha ferrita primária, ele até acontece rápido, né? Vamos olhar aqui, ó. Em 10 segundos eu consigo já ter essa precipitação. Porém, aqui para eu terminar minha transformação, para eu obter o resto da minha fase de ferrita mais perlita, eu vou precisar de muito tempo. Então, faz sentido eu manter esse tempo todo dentro desse forno a essa temperatura? Não. Por quê? Porque aqui, ó, eu já consegui formar a minha ferrita primária, né? Se eu fosse desenhar a microestrutura aqui, é como se eu tivesse, nesses meus primeiros 10 segundos, é como se eu já tivesse precipitado aqui, eu vou botar de azul, a ferrita primária aqui nos meus, né, contornos de grão. Essa aqui é a minha ferrita primária, né? Vou botar aqui alfa P. Então, o que seria o mais inteligente? O mais inteligente seria depois eu fazer um resfriamento ou botar no forno com uma temperatura um pouquinho menor, né? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer um resfriamento, por exemplo, a 500 graus Celsius ou 400 graus Celsius, não tem problema, que aí eu vou ter ali uma parte da minha fase que eu ainda vou estar
com austenita, né? Porque eu sei que eu não consigo formar ali 100% de ferrita primária. Aí depois eu vou continuar, aí nesse tempo, por exemplo, por mais 1 minuto, eu consigo obter a minha matriz perlítica. Então, se eu sigo essa rota, por exemplo, eu consigo obter ali uma fase tanto ferrita primária e a ferrita mais cementita. Mas se eu, por acaso, quiser suprimir isso, eu posso pegar e resfriar rapidamente o meu diagrama, por exemplo, daqui para cá, e depois só deixar resfriando. Então, o que eu vou formar aqui? Eu vou formar aqui, na verdade, só uma estrutura de ferrita mais cementita, sem necessariamente passar aqui pelo meu campo de ferrita primária. Então, eu não vou ter a minha ferrita primária, porque eu não vou ter uma condição termodinâmica para tal, porque eu já vou entrar dentro do meu campo de ferrita mais cementita. Uma observação é que, né, que isso aqui é todo um tratamento teórico. Né? Na prática, eu não consigo garantir que esse meu resfriamento, né, esse meu resfriamento desse ponto aqui até esse ponto aqui, ele vai ocorrer de forma instantânea em toda a minha peça, e eu vou conseguir chegar a 400 graus Celsius sem que tenha passado tempo, né? Que vocês estão olhando aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2 segundos, 5 segundos. Na prática, até essa minha peça chegar a esses 400 graus Celsius, às vezes vai demorar 2, 5 segundos. Então, talvez, da prática, é muito difícil. Tanto que na prática, na verdade, a gente não usa o diagrama isotérmico. Isso aqui é uma questão mais da gente começar a trabalhar esse tipo de exercício para a gente entender como que a gente interpreta esse tipo de diagrama, né? No final das contas, aqui a principal fase que a gente vai formar vai ser ferrita mais cementita, né? Ia depender aqui do... E daí a principal fase que a gente vai formar que vai ser ferrita mais cementita. E vocês podem olhar que aqui, ó, deixa eu dar uma limpada no diagrama. E vocês podem olhar que aqui, ó, deixa eu dar uma limpada aqui nesse meu diagrama, que o início da transformação martensítica, né, o diagrama, na verdade, ele está encostando aqui, né? Então, eu não consigo formar a martensita porque eu não consigo ter um resfriamento tão rápido a ponto de que eu forme a martensita. Por isso que os ácidos baixo carbono, eles não são muito temperáveis. Vamos agora para o nosso diagrama para o ácido 0,5. A gente já viu na nossa aula teórica que um ácido 0,5 ele já tem uma capacidade maior de têmpera, né? Exatamente por causa da quantidade de carbono. Isso, só reforçando o que eu acabei de falar para vocês, isso pode ser visto com o quê? Como que eu vou definir só pelo meu diagrama a capacidade de têmpera ali da minha peça? É exatamente esse ponto aqui dessa curva, que seria a taxa crítica para eu conseguir obter. Obviamente, isso não é um resfriamento contínuo, mas mesmo se eu estou trabalhando com resfriamento isotérmico, se eu estou partindo aqui de uma temperatura que eu estou trabalhando aqui acima da minha 3, eu vou ter que, se eu quero chegar a 400 graus Celsius, eu vou ter que ter uma taxa de resfriamento para isso. Não, eu tenho que ter pelo menos, sei lá, aqui, ó, eu tenho que chegar em menos de 1 segundo até 300 graus Celsius, né, ou até 350 graus Celsius. Eu não posso passar aqui pelo nariz dessa curva e entrar no nariz dessa curva, porque senão eu não vou conseguir obter uma estrutura austenítica a 350 graus Celsius. Mas aqui, já nesse caso, fazendo o mesmo exercício que a gente fez anteriormente, caso eu queira obter esse 0,5, ele também é um ácido hipoeutetoide, só que ele vai ser um ácido hipoeutetoide que ele vai estar mais próximo aqui, do meu ponto ali da minha transformação eutetoide, né, da minha composição eutetoide. Aqui a gente já pode ver que a curva ela foi um pouco deslocada para a direita, tanto que a gente consegue, por exemplo, chegar aqui, se eu resfriar o meu material até 600 graus Celsius, deixa eu botar de outra cor. Se eu resfriar o meu material até 600 graus Celsius e depois eu mantenho essa temperatura aqui por um tempo, eu consigo aqui num tempo razoável de alguns segundos, a gente consegue ver que eu consigo aqui, ó, eu passei primeiro por essa linha. Qual que é essa linha aqui? Essa aqui, ó, é a linha da formação da ferrita proeutetoide. Então, aqui eu comecei a formar a ferrita proeutetoide e depois eu comecei a formar a minha perlita, né? Porque o início da transformação da ferrita proeutetoide, fim da transformação. Início da transformação eutetoide, fim da transformação, né? Isso aqui é o tempo que demora. Aí vocês vão olhar aqui, ó, para esse processo acontecer, ó, entre 5 e 10 segundos eu já tive o fim dessa transformação. Aqui, se eu estou trabalhando com uma temperatura um pouco mais para cima, Júlio, o que acontece se eu trabalhar em 700 graus Celsius aproximadamente, 700 não, em 650. 650 eu vou demorar mais para formar. Ó, o início da minha transformação da ferrita proeutetoide, ela vai ocorrer aqui próximo de 4 segundos, ela vai encerrar próximo de 10 segundos. Em 10 segundos eu vou começar a formar a minha perlita, e eu vou encerrar a formação da minha perlita
aqui mais ou menos em 20, 30 segundos, né? Aqui é 30 segundos. Lembrando, essa escala aqui está em logaritmo, né? Porque senão ficaria muito difícil eu condensar todas essas informações num diagrama só, sem que fosse de forma visual. Se vocês olharem aqui, ó, quando eu estou trabalhando bem próximo da minha linha A1, que é a minha linha aqui onde eu formo, onde eu tenho minha transformação rotatóide, eu demoro muito tempo para obter a microestrutura que eu quero, né? Seria uma linha mais ou menos aqui, ó. Cadê a minha A1? Está aqui, ó. Aqui está a minha A1, né? Eu vou botar bem abaixo da minha A1, só para a gente ter uma noção de como ocorreria aqui a transformação. Por isso que a gente diz que o diagrama de fase é um diagrama quase estático. Se vocês olharem aqui bem próximo dessa linha, na verdade, demora muito tempo para ocorrer as transformações que eu desejo. Então, por isso que no diagrama de fase a gente não considera a cinética do processo, porque aqui ele está considerando meio que um tempo infinito para que ocorra essa transformação. Aqui, quando a gente começa a considerar a cinética, a gente consegue ver que tem algumas variações, principalmente na microestrutura. Mais para frente, a gente vai ter algumas aulas de como isso aí altera a microestrutura da fase que eu estou obtendo, né? Vamos apagar aqui um pouquinho para a gente fazer umas análises aqui agora na parte de baixo. Aqui nesse aço 0,5, por exemplo, eu já posso, de forma um pouquinho mais viável, por exemplo, aqui, resfriar o meu material até uma faixa de temperatura aqui em 400 graus, por exemplo, e depois desses 400 graus, eu vou ter a minha temperatura constante. Nesse processo, eu consigo aqui, em 1, 2 segundos, eu chego aqui numa temperatura onde eu tenho austenita 400 graus, e depois eu deixo uma transformação isotérmica nesses 400 graus. O que vai acontecer aqui? Eu lembro que aqui nessa linha de baixo, eu vou tender aqui a formar a bainita, né? Aqui do nariz para baixo, bainita. Eu vou formar a minha fase bainita, que é uma fase que ocorre aqui de forma isotérmica. Esse tratamento térmico aqui para a formação da bainita, que eu mantenho ele aqui nessa temperatura e deixo ele um tempo, muitas vezes eu chamo esse tratamento aqui, mais para frente a gente vai ter uma aula só sobre ele, mas a gente chama isso aqui de aus-tempera, né, já adicionando. Então, eu consigo obter essa estrutura aqui quando eu estou fazendo esse tipo de tratamento térmico. E se eu faço aqui um resfriamento muito brusco, né, um resfriamento até temperatura ambiente, por exemplo, aqui, né, porque teoricamente é impossível, né, obter aqui um resfriamento tão rápido. Só na superfície do meu material, talvez eu consiga ter algum tipo de resfriamento tão rápido aqui, em 0,5 segundos, por exemplo, para uma temperatura ambiente. Então, aqui eu vou conseguir formar martensita de alguma forma, né? Esse aço aqui já forma uma quantidade de martensita. A gente vai ver depois que a gente adiciona alguns elementos de liga para deslocar esse aço um pouquinho, essa curva um pouquinho para o lado, para facilitar a minha formação da martensita. Mas aqui eu vou ter a formação da martensita, por quê? Porque eu comecei aqui o meu MI e cheguei aqui até uma região onde eu vou ter mais de 90% aqui de martensita. Bom, basicamente é isso aqui. Se vocês olharem, esse diagrama aqui, ó, ele me dá a dureza aqui do lado. Então, ele, na verdade, me dá aqui, quanto mais baixo o resfrio e mantém essa temperatura, menor tem de ser a minha dureza. Por quê? Porque nessas fases aqui eu estou tendo uma fase mais próxima da minha fase estável, né? E quanto mais eu estou descendo aqui, ou eu estou tendo uma perlita com uma estrutura interlamelar mais fina, porque eu tenho uma maior taxa de resfriamento, a gente viu isso na nossa aula teórica do tamanho da perlita, né? A minha perlita, por exemplo, que é formada aqui, ela vai ter uma estrutura laminar menor que a minha perlita, que é formada aqui nessa região. Isso vai afetar o quê? A minha dureza. Aí, se eu já estou resfriando aqui para obter uma bainita, eu vou ter uma dureza maior, né? A dureza que eu vou botar aqui, a dureza da minha bainita, ela vai ser, né, muito maior que a dureza da minha perlita. E a minha martensita maior ainda, né? Quanto mais quantidade eu tenho aqui de martensita, maior vai ser a dureza. Ou seja, quanto mais rápido ali eu respiro, ou se caso eu faça um tratamento para obter uma estrutura ali com maior quantidade de bainita, maior quantidade de martensita, maior vai ser a dureza desse aço. Isso tem várias aplicações de engenharia quando você está fazendo um tratamento térmico desse aço. Bom, minha gente, análise do nosso gráfico. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Essa foi a nossa análise de uma curva ITT de um aço 1020 e um aço 1050, uns aços muito utilizados. Caso você tenha gostado, deixe o like aí, compartilhe esse material com um amigo, lembre-se de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Dê uma olhada no programa de membros, a partir de R$ 5 você pode já apoiar aqui o canal de alguma forma. Eu espero vocês numa próxima aula aí. Tchau.